Olá! A gente está começando agora mais um episódio, nosso quarto episódio dessa segunda temporada do Mira Nelas. Hoje a gente está recebendo aqui a Fabi Freire. Obrigada, Fabi, por ter Uma aceitado honra o te nosso receber convite, por estar aqui. aqui. Bom, a Fabi, ela é a rainha da creatina, né, Sim. Fabi? Ela é cofundadora da Soldiers, que é uma indústria de suplementos, né? A gente vai Isso. falar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Mas para começar, Fabi, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da história da Soldiers, como que começou, Uhum. e também que você falasse um pouco sobre essa história de rainha da creatina. Tá Fala bom. pra gente. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito Obrigada feliz você. de estar aqui, poder contribuir de alguma forma. A Soldiers começou lá em 2015. O Yuri que fundou, que é meu marido. Ele fundou a Soldiers a partir do momento que ele tinha acabado de descobrir que seria pai. E aí, ele é formado na área de TI. E então, ele foi demitido do emprego e teve a notícia que seria pai. Então, estava naquela situação bem favorável. E aí, ele teve que procurar algo para fazer, né? Ele já treinava, já era do mundo fitness. E então, ele ganhou uma consulta do nutricionista para ir... para fazer, né, essa parte de toda nutricional, como ele já treinava e tudo mais. E quando ele foi, esse nutricionista, né, ele deu para ele uma cerca de suplementos para ele comprar. E ele foi na cerealista para comprar esses suplementos, chegou lá, ele começou a ver todos os produtos, os preços, tudo a granel. Falou, poxa, se eu começar a vender isso e colocar um preço em cima, então eu vou ganhar X. E aí foi assim, ele chegou na academia, começou a apresentar para os amigos que ele estava vendendo esses produtos e começou assim a Soldiers, no boca a boca. Que legal. Por um tempo depois, ele começou a anunciar no Mercado Livre também. Como ele já era dessa área de TI, então ele começou a anunciar no Mercado Livre. E assim que foi o comecinho da Soldiers. E começou na casa da minha sogra, no caso. No quarto da minha sogra. E depois mudou, alugou uma sala. Teve uma funcionária, enfim. Aqui eu tô contando bem o resumo. Claro. E aí, eu não conheci o Yuri ainda. Conheci o Yuri em 2017, finalzinho de 2017. Ele já tinha 2 anos que ele estava com a Soldiers. A Soldiers estava indo super bem mesmo. E aí ele até conta, né, que ele fez uma viagem para os Estados Unidos, levou a mãe dele. Ela teve uma origem muito simples, né, de família, de criação. Então, jamais pensaria em ir para os Estados Unidos. Então, ele pôde realizar isso enquanto ela estava viva, que ela faleceu no ano retrasado. E aí, eles foram, enfim, para essa viagem. E aí, beleza. Aí, ele, nesse meio tempo ali, 2016, ele conseguiu um emprego também. Então, ele ficou com 2 empregos. Quando eu conheci ele, ele tinha 2 empregos. E aí, ele estava no momento de decisão. Como a Soldiers estava indo super bem, ele decidiu sair da empresa e ficar só com a Soldiers. E aí, ele fez essa viagem e tal. E aí, a Soldiers foi caminhando ali, 2017, 18, 19. E aí, chegou um momento que a Soldiers começou a cair, né? Por conta da má administração financeira no passado. E também pelas ausências do Yuri na empresa. Porque ele estava se ausentando para ficar com a minha sogra no médico e tudo mais. E nessa época você ainda não estava na Soldiers. Então, eu conheci ele finalzinho de 2017. E... Bom, eu sou formada em administração, em comércio exterior, nada a ver. Já trabalhei com bastante coisa, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos eu já trabalhava. Sempre fui muito independente, sempre gostei de ter meu dinheirinho e tudo mais. E antes de eu trabalhar com a Soldiers, eu estava fazendo cílios. Eu tenho um curso também de extensão de cílios. E antes, né, do começar de fato, porque quem me ajudou, assim, de certa forma, a trabalhar com cílios foi a minha sogra. Ela foi esteticista durante 20 anos. Ela tinha uma salinha lá na Vila Mariana. E ela fazia sobrancelha, fazia drenagem, todas essas coisas. E, na verdade, isso foi até um assunto que eu me interessei pelo Yuri. Olha que engraçado. Porque a gente se conheceu no Tinder, né? Eu conheci meu marido no aplicativo também. Então. Sem julgamento. Sem. E aí, a gente se conheceu. E um dos assuntos que me fez ficar conversando com ele foi justamente estética. Você foi interessado pela sogra, Pela na verdade. sogra, exatamente. E aí, eu tava, antes de trabalhar com ela, eu tava trabalhando com desenvolvimento pessoal. Também tenho a minha formação de coaching. Trabalhei no IBC, passei pela Febracis também. Foi meu último emprego. E aí ela falou que esse meu último emprego, na verdade, eu fazia vendas de curso
os cursos, né, de desenvolvimento e tudo mais. Sim. Só que eu não me identifiquei com a forma de trabalho e tudo mais. Então ela falou, você tá infeliz, sai desse emprego, vem trabalhar comigo, vem empreender. Eu falei, boa. E fiz o curso de Cílios Fiofil, me apaixonei, né? Jamais imaginaria fazer uma coisa assim que exija tanta paciência, porque eu pessoalmente eu não sou tão paciente. E um no pouco dia a até dia. manual, né? Sim. Mas às vezes é assim, bom até pra isso, super né? bom. Não, na verdade, manual eu até gosto. Tipo, eu gosto de coisas manuais, assim. Mas era mais pela paciência, né? Porque eu não tenho muito, assim, normalmente, né? Então, mas pra mim era uma terapia, assim. Eu trabalhei com a minha sogra durante 2 anos. E aí que veio a Soldiers, né? Eu tava vendo ali o Yuri com as dificuldades e tal. E aí veio a pandemia. Isso já, a Soldiers já tava ali basicamente caindo, né? Perto de falir, basicamente. E aí, isso é o finalzinho de 2019. E eu e o Yuri, a gente sentou, a gente só namorava ainda. E conversamos. Bom, já que tá ruim, então vamos pegar nossas coisas e vamos embora do Brasil. Né? Como todo brasileiro normalmente pensa, né? Vou morar fora do Brasil e tudo mais. E aí, o Yuri já tinha o visto, eu não tinha o visto. Fui tirar o visto, negado. 2 semanas depois, fechou o consulado. Não tinha como a gente sair do Brasil. E aí, nessa, a gente casou pra ir embora. Basicamente, porque a nossa festa mesmo de casamento foi 2 anos depois, porque na época a gente não tinha condição. Então, e eu também tinha sido expulsa de casa. Mas você vê E aí, que no final... Tudo tem um tudo porquê, né? tem um... E eu acredito muito nisso. Nada é por acaso. Não é. Tudo Deus tem um propósito. Não, certeza. essa história é a prova disso, assim. Total, porque visto negado, né? Expulsa de casa. Tipo, Expulsa de tudo caminhou pra casa. gente, tipo, se organizar mesmo, tipo, Pra ficar juntos, aqui de e fato. ficar juntos, né? Exato, Ficarem porque juntos. daí a gente já tinha casado também. Uhum. E aí foi isso. E aí a gente ficou, conversamos novamente, né? Porque o plano A, o B, o C, o Z era fazer a Soldiers dar certo. Uhum. E aí a gente arregaçou as mangas, foram fazer tudo que vocês possam imaginar. O Yuri fazia a entrega de motoboy dos produtos. Obviamente que ele não falava para os clientes que era ele que estava entregando. óbvio. Ele conta até uma situação engraçada que ele foi entregar um produto pro cliente. Aí ele falou, aí chegou na porta, né, do cliente de moto. E aí o cliente atendeu ele e tudo mais. E ele falou, olha, eu quero comprar mais whey, creatina e tudo mais. Ele, não, manda lá no saque que a equipe vai te responder. Aí o cliente entrou, tava ele lá no WhatsApp respondendo. Então foi uma época que a gente fazia de tudo. Assim, eu fazia pedido, eu fazia faxina, fazia tudo que vocês possam imaginar. Um Imprimir etiqueta, tudo. empreendedor que... Porque era uma época que a gente estava na construção de reerguer a empresa, de fazer ela acontecer. Então, tudo que Pelo a que gente... você tá falando, praticamente começando do zero ali, né? praticamente do segundo, né? Aham. Porque ela já tinha sido fundada, Sim. aí quase... Recomeçando, né? Recomeçando, exatamente. Então, a gente falou, bom, o que nós pudemos fazer, vamos fazer, com certeza. E foi o que a gente fez. E aí a gente arregaçou as mangas, fomos pra cima. E aí as coisas foram acontecendo. Muitas coisas foram acontecendo. E logo foi uma mudança muito rápida, assim, a partir do momento que a gente colocou aquilo como meta, assim, 100%, sabe? E aí foi indo, né? E as coisas foram acontecendo, conexões foram nos ajudando também. Logo ali, acho que foi 2022 também, o Yuri sempre procurou manter um bom relacionamento com todos os nossos fornecedores. Tanto que a gente tem fornecedor da época que o Yuri foi, tipo, bem no comecinho lá. Ele foi numa feira de suplementos, onde vendia-se toneladas, ele só precisava de 30 quilos. E a pessoa vendeu para ele, que é um dos nossos fornecedores. Então, E hoje realmente vocês compram muito mais, né, com ele. Muito. Toneladas e milhares de toneladas, enfim. Então, e ele acreditou ali naquele início. Legal. Então, visto todo esse nosso bom relacionamento com os fornecedores, teve um período que, acho que foi 2021, 22, se eu não vou lembrar exatamente o ano, mas o mercado estava sem creatina, né? Tava em falta várias empresas de suplementos, porque todos os nossos fornecedores são fornecedores de grandes marcas também, assim, mais famosas, né? Tá. E aí, eles comentavam que tava em falta, realmente. E a gente, por ter um bom relacionamento, a gente teve um diferencial aí a nosso favor, onde a gente não faltou
creatina para nós. Então, nesse momento, a gente ganhou muito mercado. Muito mercado mesmo. Legal. E hoje é o carro-chefe, né? E de hoje é o vocês. carro-chefe. Daí, Exatamente. então... Daí, então, a rainha da Da creatina. creatina. Exatamente. Muito Que bom. legal. Fabi, falando um pouquinho ainda sobre essa fase, né, quando vocês reergueram as Soldiers, o que você acredita ali que foi, de fato, assim, o ponto de virada? Aonde que vocês acreditam que ganharam o jogo e falaram, não, agora, de fato, a gente está no caminho certo e essa empresa vai dar certo como a gente planejou lá naquele início? Uhum. Para mim, foram duas coisas. Primeira coisa, Deus, né? Que Certamente. foi um ano que a gente se aproximou muito de Deus, né? Eu não era convertida até 2018. Eu me converti, eu era católica, né? E aí eu me converti em 2018. 2019 ainda fiquei ali em cima do muro. E 2020 foi o meu ano de encontro verdadeiramente com Deus, assim. Então, foi um ano que a gente estava totalmente vulnerável, né? No sentido de apoio, assim, familiar a gente tinha da minha sogra. Né? Ela foi um ponto muito principal, muito bom, assim, naquele Importante, período. né? Porque ela não podia ajudar a gente com dinheiro, nem nada disso. Mas ela era muito incentivadora, ela criava estratégia, falou, por que vocês não fazem isso? Sabe, ela dava um direcionamento ali pra gente, foi muito legal Que gracinha. naquele momento, porque a gente também não contava pra ninguém, na verdade, o que a gente tava passando. Se a gente fosse no churrasco com os amigos, tava tudo ótimo. Então, quando a gente conta essa história hoje pra eles falam, caramba, eu nem sabia que vocês estavam passando por isso. Eu falei, pois é. E quem sabia mesmo era minha sogra e Deus. Então, foi um momento que a gente se apoiou muito nisso. A gente fortaleceu muito o nosso pilar espiritual. Então, a gente fazia corrente de oração, jejum, acordava de madrugada para orar, fazia de tudo, assim. Então, a gente estava num momento que, mesmo estando diante de tantas dificuldades, assim, eu estava até comentando hoje com uma amiga minha, que nessa época, tanto que hoje eu nem aguento mais comer aquele frango sassami, sabe? Sassami. Não sei, qual que é esse? É um frango, um pedaço diferente. É do peito, mas enfim. E aí, nessa época da minha sogra, que a gente tava morando lá, a gente não pagava aluguel, não pagava nada. Porque a gente não tinha como, né? E fora isso, também, nessa época, a gente tava devendo horrores, cheque especial, vocês imaginam. A gente precisava manter a empresa, pagar uma funcionária que a gente tinha, comprar produto, enfim, viver. E aí, nessa época, justamente a gente não tinha, né, nada assim. Então, a gente podia comprar frango. Então, eu vivia comendo esse frango. Eu falo que, na verdade, essa minha amiga que eu conversei foi minha personal, né? Hoje a gente tava no treino e eu contei bem resumida a história. E aí, eu falei pra ela, foi o momento que eu mais fiquei, tipo, com um corpo bom. Que não dava, né, pra comprar chocolate. Não dava pra comprar besteira, nem nada disso. Então, mesmo diante de tudo isso, assim, as dificuldades que a gente tava passando, como o nosso pilar espiritual tava muito forte, então a gente tava, tipo... Vocês tinham muita fé, né, de que aquilo ia dar certo. Sim, exato. Tipo, aquilo não desanimava a gente. Então, isso foi crucial, assim, pra gente realmente falar, não, isso vai dar certo. Sim. A gente vai fazer acontecer. E a gente pedia muito pra Deus, assim, se for da tua vontade que aconteça. Se não for também, que o Senhor tire de alguma forma, enfim. Porque, na verdade, não é o que a gente quer, né? Não quer. É a vontade de Deus, na verdade. É que a gente é teimoso, vai lá e faz, né? Insiste, né? Exato. Então, eu acho que foi isso, a primeira coisa. E a segunda foi a nossa força de vontade. E também todas essas conexões que a gente conseguiu fazer no meio do caminho. Essa parte que a gente ganhou mercado também foi... Assim, foi uma virada, assim, de chave para nós. Também, ano passado, a gente também saiu na Amazon, na Black Friday. A gente ficou como o 8º produto mais vendido na Black da Amazon. Nós fomos a única marca nacional, na verdade. E ainda mais de suplementos, a gente ficou na frente até do iPhone. Então, isso também foi muito bom. Só que esse foi o mais recente. Eu vi vocês falando no Mercado Livre também, né? Que vocês estão numa posição muito boa lá. Sim. Não, na verdade, no Mercado Livre já faz um tempo que a gente virou loja oficial.
Mas a gente quase estourou fogos, assim, quando a gente virou loja oficial no Mercado Livre, porque é bem difícil, assim. Sim. Né? Mas uma outra coisa é que a da Black Friday foi mais recente. Tá. Mas outro ponto que teve ali em nós estamos em 2024, 2022. Foi também que a Benutri, que é a Associação Brasileira de Nutrição, eles fizeram um teste cego com mais de 90 marcas. E nós éramos uma dessas marcas. E eles fizeram, estilo um podcast, eles fizeram assim, como a gente está aqui, com uma telinha aberta, que era a tela do teste dos suplementos das marcas. E nós estávamos lá. Né? Tanto que a pessoa que fez esse teste até falou na hora, nossa, eu não achava que essa marca estaria aí dentro, né? Tipo, como mais pura. E nós ficamos, nesse mesmo momento, como a terceira mais pura do Brasil, a creatina. Então, olha, eu nem sei contar, assim, como que foi de vendas. Tipo, nesse momento. Porque a partir do momento que foi esse vídeo, soltou esse vídeo no YouTube, o site, assim, eu falo que bugou, assim, quase. Porque foi uma Mas isso virada foi muito intencional? Vocês que mandaram a creatina pra lá ou eles escolheram Não, aleatório? Foi um teste cego. Eles fazem isso de tempos em tempos pra ou aprovar as marcas ou desmascarar as marcas. É basicamente isso. É um teste cego. Então a gente não sabe de nada que tá acontecendo. Tipo, a gente não Vocês tem nem acesso. sabiam que eles iam fazer esse teste? Não. A gente soube por conta do volume de vendas e da repercussão que teve na internet, né? Desse vídeo e tudo mais. Então, a gente não fazia ideia. Não foi intencional. E aí... E deu super certo. Você tá falando de várias conquistas aí, né? Sim. Da empresa. Mas teve algumas... Opa, desculpa. Teve algumas, sim, que você falou, agora deu certo. Em que momento que você entendeu que tinha dado certo de fato o que vocês estavam fazendo? Quando... Deixa eu pensar. Na verdade, eu fui vendo que estava dando certo. Não vou te falar que teve uma situação de fato. Foi um acontecimento dia após dia. Por quê? Por um período, a gente tinha 5 vendas, que foi quando a gente estava perto de falir. Tinha 5 vendas. Depois a gente foi para 30, 50 vendas. Aí depois a gente foi para 80. Isso aí era depois pra 100. dia, mês? Não, isso foi por período, assim. Foi, tipo, por exemplo... Não, você tinha 5 vendas o quê? No mês? No dia? Não, no dia. Ah, no dia. No dia, Tá. Mas era bem ruim. Tá, né? 5 vendas no mês é ruim. No dia é ruim, no entendi. dia era bem ruim. E aí vocês chegaram a 80. E aí foi, e que nem eu falei, Foi progredindo. foi progredindo aos poucos. Então, nessa progressão, eu fui vendo que a gente estava no caminho certo. Então, não foi exatamente um dia, mas sim o passar dos dias. Porque aí também, uma coisa que ia acontecendo, por exemplo, eu tenho um marco muito grande não por anos, de fato, mas por lugares que a gente esteve, né? Esse ano que a gente estava basicamente aí quase que para falir, a gente estava numa casa que eu chamo de caverna, que é terrível, assim. Se vocês verem as fotos, provavelmente, não sei se você já viu, mas é uma casa, assim, que o teto esfarelava, o banheiro não tinha porta, a iluminação era uma luz para casa inteira. Terrível, assim. Mas, enfim, era o que a gente podia pagar na época e ficamos lá durante 8, 9 meses. Aí a gente ficava entre 5, 10 vendas, tanto que nesse tempo o Mercado Livre ele nem coletava, porque o Mercado Livre ele tem, não sei hoje como que tá, porque eu não cuido mais disso, mas na época eles coletavam a partir de 20, 25 pedidos por dia, né, que o vendedor tivesse. E como a gente não tinha, a gente tinha que ir em algum ponto. Vocês mesmos tinham que fazer essa logística de entrega. A gente tinha que ir em algum ponto para poder fazer a entrega. E aí, depois dessa casa, que eu chamo de caverna, aí a gente foi para uma outra sala e aí as coisas foram aumentando. E aí eu percebia que estava dando muito certo quando a gente precisava sair já do endereço que a gente estava. Porque daí já tinha muita venda, já tinha muita caixa, já tinha bastante gente. Eu falava, bom, Não, vamos você falou sair. que vocês já estão mudando de novo, né? Estamos mudando de novo. Ah, tá. E todas as nossas mudanças foram assim. Tipo, né? Porque, assim, por exemplo, nosso último endereço anterior a esse galpão que a gente tá hoje, que a gente ainda não se mudou, era assim, a gente chegou nessa casa, que era a Casa Vermelha, e aí nessa casa eram 300 metros. E quando a gente olhou, a gente falou, nossa, vamos ficar aqui 2 anos, 3 anos, tranquilo. Imagina, não deu um ano, a gente já tava saindo de lá.
assim, porque era caixa sobre caixa, assim. A gente passava as caixas pra andar, assim, basicamente. Tava bem, eu tenho fotos dessa época, eu gosto de mostrar, mas eu não trouxe. Mas enfim. Você manda pra gente que a gente põe aqui. Mando, sim. E aí, depois a gente mudou pra esse galpão. Aí, quando a gente mudou pra esse galpão, 1.000 metros, a gente olhou aquele negócio todo vazio, falou, não, agora a gente, não, se lá a gente ficaria 3, aqui a gente vai ficar uns 5. Imagina, deu menos de um ano que a gente se mudou pra lá em novembro do ano retrasado. Em maio do ano passado, eu e o Yuri, a gente já tava procurando um galpão. Só que a gente já tava procurando um maior pra gente poder ter como crescer sem precisar de mudanças. Ficar mais tempo, Ficar né? mais tempo, porque até porque esse galpão que a gente fez agora, a gente fez todo do nosso jeitinho, conforme as normas da Anvisa, tudo certinho. Então, é um investimento muito alto Sim. pra se mudar. Então, a ideia de Cajamar justamente é isso. Aí lá a gente tá chegando a quase 10.000 metros. Nossa. Meu Deus. Se Deus quiser, daqui 2 anos vai mudar de novo. Não, acho que 10.000 metros tá bom, né? É, Dá pra ficar mais um tempinho. acho que 2 anos dá. 2 3, anos, 2 no anos. máximo. É. Mas o bom de lá é porque você aluga por bloco. Ah, Então, tá. você tem a probabilidade de conseguir alugar outros blocos lá. Então, isso é bom. Ótimo. Muito bom. E aí, foi isso. O crescimento, assim, foi primeiro, que nem eu falei, foi Deus. E o segundo foi esse, então. Aham. Respondendo a sua pergunta, que eu não tinha entendido. Foi conforme as coisas foram acontecendo. Mas Sim. certamente Deus tá em tudo, assim. Sim. Quando eu ouço você contar essa história de não conseguimos o visto, pandemia, né? Foi tudo acontecendo e hoje você consegue entender por que Sim. tudo aconteceu dessa forma, né? E a gente também é empreendedora, a gente também passou um momento em 2015, a gente tem há 15 anos a nossa empresa, e muito parecido com o que você está contando, assim, Que a legal. gente meio que quebrou também, empresa não se pagava, e eu não sei se você teve essa sensação, a gente teve, na verdade, de 2014 para 2015, teve uma crise no país, e como a gente mexe com a indústria da construção civil, que é uma das principais molas, né, da economia do país, a gente foi atingido fortemente por essa crise, mas a gente não tinha dúvidas que se a gente continuasse ia dar certo. Tipo, em nenhum momento, sabe? Então, eu vejo você Sim. contando e eu vejo muito isso na gente também. O empreendedor, ele vai fazer até dar certo. Exatamente. Né? É o que você falou, não tem um plano. A Soldiers era meu plano A, B, C, D, E, F, G. É isso Exato. mesmo, a Exato. nossa também. E engraçado também que enquanto a gente tava lá na caverna, Adorei esse nome. antes eu chamava de outro nome, aí depois me corrigiram. Falaram, não, esse nome aí não atrai coisas boas. Eu falei, então tá bom, pode ser caverna. Tá. Mas uma coisa também que enquanto eu tava na caverna, eu tinha muito forte, assim, dentro de mim, que a Soldiers, ela seria muito grande. Muito grande. Eu não sei de onde que A vinha esse gente sabe, sentimento. né? Eu, assim, não entendia, porque, por exemplo, assim, nessa época que a gente tava lá, a gente não pensava em tirar fotos pra mostrar pra quem, contar a história pra quê, tipo, a gente não imaginava, assim. Só que no fundo, lá no fundo, sabe? Eu falava, sei. nossa, vai dar certo. Vai Sim. dar muito certo. É uma A gente- certeza muito interna, parece exato. Deus falando, né? E eu vou te falar, eu até falei isso. A gente tá fazendo um documentário no Galpão de Cajamar. Eu até falei, eu ainda nem sei se é esse galpão que a gente vai estar. Na hora que o documentário sair, Não. Eu nem sei se é esse o galpão que, quando eu tava lá na caverna, eu sentia que seria. grande. grande. Entendi. Eu ainda não que você sei se- Que não é o visualizava, final da linha, É. talvez. Doideira. É. Né? Não, Enfim. mas se você já mentalizou, pode ter Sim. certeza. Esse galpão aí vai chegar. E cada vez foi passando, tipo, trocando os endereços, ia fortalecendo mais. Nossa, vai acontecer, vai acontecer. E aí, É quando- muito legal, né? tanto que quando a gente foi lá pra gravar o documentário, foi muito emocionante. Nossa, depois vocês vão assistir. A Vocês gente vai. estão fazendo um documentário só da Soldiers? Não, sobre toda a nossa história, de como começou, Legal. a parte da minha história, né? Aham. Fabiola Pessoa, a história do Yuri também. Por isso vocês estavam no Netflix outro dia? Vocês não foram no Netflix lá nos Estados Unidos?
Ah, tá. Não. Vocês foram? Olha, eu recebo, tá? Eu recebo Netflix. Uai. Eu recebo. Não, lá a gente fez uma viagem, na verdade, empresarial também, onde a gente foi no Vale do Silício, que é onde está concentrada a maioria de todas as empresas. Nasceram do Vale, né? Então a gente visitou a Netflix. É um sonho aquela empresa. Eu gostei muito. Eu vi vocês postando. Eu gostei muito, assim, da cultura deles. Tem muitas coisas que, inclusive, a gente está implantando aos poucos na Soldiers, que é a cultura do feedback, a cultura do reconhecimento. E lá eles têm isso muito forte. Então, justamente, cada visita que a gente fazia era um bate-papo com cada empresa. Todos eram brasileiros. E aí eles... provavelmente um cargo muito bom para eles conseguirem receber uma galera. Sim. Porque a gente estava ali em mais ou menos umas 15 pessoas. E É como se fosse uma imersão, assim. Como se fosse uma imersão, exatamente. Foram 2 dias onde a gente conheceu. Nós visitamos ali, acho que umas 10 empresas, mais ou menos. Foi o dia todo, legal. assim. Bem intenso. E eles fazem esse tour. Até sugiro um dia, se vocês puderem ir. É muito legal. Quero. A gente foi no Netflix, fomos também na Eu sabia que Nvidia. tinha isso só na Disney, não sabia nessa parte do Vale do Silício. Na verdade, eu acho que essa do Vale do Silício é mais quando a pessoa tem um networking bom. Porque esses 2 rapazes que a gente foi através deles, eram networking deles. Entendi. Então, eles conseguiam esse espaço e não cheguei a perguntar para eles em que momento que eles como fala? Eles sentiram que isso seria uma imersão, ou que seria que isso Ia várias ser um outras negócio, pessoas gostariam. aham. Exato. Então, não cheguei a perguntar isso. Mas, enfim, eles identificaram e foi, assim, de extrema relevância para nós, assim, vários Super legal, aspectos. Né, E aí a gente conheceu a Netflix, a Nvidia, o LinkedIn, a Plug and Play, várias empresas. E em cada uma, quando eu podia, né, assim, tinha um espaço e tudo mais, e a gente conhecia a história, como que era a cultura, como que eram as normas de cada empresa, assim, era bem legal. Muito legal. E quando a gente não foi visitar as empresas, eles alugavam aquele WeWork, sabe? E foram vários. A gente conheceu um rapaz que vendeu uma empresa para Google em 2005. Aí ele contou toda a história dele, toda a jornada dele na Google. Conhecemos várias outras empresas dessa forma também. A gente não foi exatamente na empresa. Entendi. A pessoa foi nesse WeWork para dar uma palestra ali para nós, pra gente conversar, trocar uma ideia. Mas assim, tudo tranquilo, não era um negócio tipo palestra, nada disso. Tá. É assim, igual a gente Uma tá aqui agora conversa. conversando, eles conversavam, a gente perguntava, tirava dúvidas, enfim, bem tranquilo. É legal, é Que intenso, legal, mas é um pouco cansativo. Mas vale super a pena. São Não, 2 dias imagino, assim. dá pra tirar muita coisa, Muito né? Pra insight, assim, trazer. muita coisa. Uhum. Muita coisa. Legal. Ô, Fabi, vamos falar um pouquinho sobre os produtos da Soldiers? Sim. A gente viu que vocês têm um produto, eu não sei se é só esse, você pode falar melhor pra gente, que é voltado mesmo pro público feminino, né? Você pode falar pra gente um pouquinho o que é, pra que serve? Sim. É o termogênico que a gente desenvolveu para as mulheres. É um termo, na verdade, homem também pode tomar, mas a gente fez para as mulheres. Até a embalagem dele sim, é rosa, né? rosa, tudo Bonitinho. que a gente gosta. Então, ele ajuda para... É isso? É. Ah, tá. Ele ajuda para queima de gordura, para acelerar o metabolismo. O ideal também é que se a pessoa tiver uma sensibilidade com cafeína, não tomar ele no período da noite, tipo, depois das 4 horas da tarde. Melhor tomar no período da manhã, porque ele tem cafeína, né? E ele é muito bom, assim. É muito pra bom ajudar mesmo as mulheres a terem predisposição, pra treinar. Isso, exato. Ele é pra disposição, pra dar energia, pra acelerar o metabolismo. Também até pra quem, eu não treino, posso tomar? Pode. Por quê? Ele funciona como ele é um termogênico. Então, mesmo que você não treine, queira só fazer uma caminhadinha ali na rua, ou algum exercício em casa, Mesmo pode assim, tomar, ele vai ajudar, né? Pode. E estava falando que a creatina também não precisa ser necessariamente para quem treina, né? Não, também não. A creatina, na verdade, o Yuri fala que ela tinha que estar no filtro de água de todo brasileiro. Eu já vi De ele todo falando mundo, isso. Porque ela é muito boa. Bom, a creatina, na verdade, antigamente tinha muito aqueles mitos que, se eu tomar a creatina, se
pra mulher, né? Eu vejo que a maioria das mulheres tinham esse medo. Ah, vou ficar com retenção, eu vou inchar, não sei o quê. Então, tinha muito mitos e verdades e, na verdade, a grande maioria acabava acreditando, né? Mas hoje foi comprovado que não tem nada a ver isso. Na verdade, a creatina, ela é ótima. Eu falo porque eu já fui essa pessoa, quando eu nem conhecia a Soldier, eu falava, a creatina é só pra quem quer ganhar massa e tal, quem é muito magrinha, né? Mas não, na verdade é pra todo mundo. Ela ajuda na recuperação da massa muscular, muito mais rápido. Ela ajuda na manutenção também. Então, se, por exemplo, eu vou viajar e tô com medo de perder o que eu construí. Leva a creatina, toma a creatina. Mesmo ela vai que você não vá treinar, ela vai te ajudar. Mesmo que não treine. Na verdade, a creatina é pra quando treina, pra quando não treina. Não tem É um não tem suplemento problema. mesmo, É um né? suplemento, Que vai... É igual, tipo, ômega 3. Uhum. Ômega 3 também, todos os dias. Então, a creatina toma junto já com ômega 3. Então, ela ajuda nessa manutenção da massa muscular. Dá uma dica aí dos suplementos que você acredita que é o mínimo, assim, que a gente precisa tomar. Olha, creatina e whey. Creatina Whey. Creatina e whey são perfeitos. Por quê? O whey também, muita gente fala, o whey engorda. Não. Assim, o whey, ele é proteína em pó, né? Então, é a mesma coisa se você estivesse, sei lá, comendo frango, por exemplo. Ele não, que nem eu falo pra grande maioria das pessoas que às vezes não vão ao nutricionista ou não tem condição. Eu falo, gente, não vai substituir refeição pra tomar whey, pelo amor de Deus. Ah, tá bom. Não é um substituto de refeição. Substitutivo. Não. Mas você pode tomar intercalado, por exemplo. Entre o almoço e o jantar. Aí você toma um whey, come uma fruta. Aí ele serve como um lanche, certo? Ou hoje também não necessariamente você precisa tomar ele só no pós-treino. Tipo, eu tomo whey vários antes de vir pra cá, eu não tinha como fazer um lanche ali. Tomei o whey e pronto. E é muito mais saudável do que você separar ali e comprar uma, sei lá, uma coxinha. Você tá falando isso, eu vi que no perfil da Soldiers do Instagram, vocês falam muito sobre essa parte nutricional também, né? Vocês têm vários vídeos lá falando sobre isso, bem legal. Pra quem quiser seguir, né? Sim, é muito legal porque a gente tem alguns nutricionistas que fazem parte do time da Soldiers. Então, é muito legal. Às vezes tem dúvida, alguma coisa. É legal de mandar lá. É um canal que a gente tem justamente para ter esse contato, tanto com o cliente, quanto com amigos e tudo mais. Porque às vezes as pessoas têm muita dúvida, né? E até falando um pouquinho ainda do whey, ele não engorda. Na verdade, que nem eu falei, ele é proteína em pó. Então, desde que você use ele da forma correta, ele não vai engordar. Também não é pra você ficar tomando whey o dia inteiro, né? Aí não como jeito. Qualquer coisa. A mesma coisa. Sim, comer qualquer coisa em excesso. 1 quilo de arroz todos os dias, né? Então, é basicamente isso. Ô, Fabi, vamos falar um pouquinho, como a gente conversou, né? Essa temporada do Mira Nelas, a gente está falando muito sobre esse universo da beleza, do autocuidado, bem-estar. E a gente escolheu, né, as nossas convidadas pensando nisso. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que esse universo, né, do bem-estar está presente na sua vida, especialmente como empreendedora. Né, a sua empresa está muito relacionada a essa questão da saúde, né, da suplementação, da saúde, enfim. Então, como que você lida com isso no seu dia a dia? Como que isso está presente para você na sua vida? Você falou lá no início que você trabalhou com estética, né, que você gostou muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, né? Pelo que você falou, você gosta muito desse assunto também. Gosto muito, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, assim. Minha mãe até brinca que não sabe de onde que saiu, porque minha mãe é zero vaidosa, assim. Então, mas enfim, eu sempre fui, assim, desde criança. Sempre gostei de me arrumar, sempre fui toda emperequetada pra escola, com colar, com lápis no olho, essas coisas. Minha mãe conta, né? E pra Soldiers, assim, até pro meu dia a dia, é essencial, eu não consigo mais acordar e não ir treinar. Esse dia que eu faço isso, a minha disposição, meu rendimento, ele cai num nível, assim, gigantesco. E eu até experimentei, porque eu achava que não fazia assim, que não era só o treino. Eu achava que era porque eu não tomava o pré-treino, que eu gosto muito, eu tomo o nosso, né? E aí, teve um dia que eu falei, bom, eu acho que deve ser o pré-treino. E aí, teve um dia que eu não consegui treinar, tomei o pré-treino de manhã, pra ver se ele me acelerava. Não deu
certo. Por quê? Então, realmente é o treino. É o treino. Não, eu sinto muito isso. O dia fica arrastado, né? Não, assim, não rende. Não rende. Eu arrasto exatamente ele pro próximo dia. E antes, por muito tempo, assim, porque eu e o Yuri, a gente gosta de treinar de manhã. Então, a gente acorda, treina em jejum, já virou um hábito. Na pandemia, a gente criou esse hábito, porque antes a gente só treinava à noite. E aí, na pandemia, a gente começou a treinar de manhã. Na verdade, não tinha academia, né? Então, você treinava a hora que você quisesse. Sim. Então, a gente começou a treinar de manhã e ficamos com esse hábito. E antes, quando eu ia treinar e eu não chegava, tipo, na empresa, na Soldiers, tipo, sei lá, 8, 9 horas da manhã, eu me sentia muito mal. Falava, caramba, pô, podia estar lá, diz que... Só que daí, depois de um tempo, eu fui entendendo que não, eu já estava trabalhando no momento que eu estava na academia. Exatamente. Porque minha empresa é de saúde. Sim. Eu tava me cuidando, Claro. sabe? Então, às vezes, a gente acha que é besteira você tá lá treinando, Ah, eu mas não tenho tempo, né? não, na verdade, você Você tá vai treinando render pra muito você ser uma mais. empresária melhor, pra você ser uma esposa melhor, pra você render ali no seu dia, né? Sim. E eu ficava muito assim, eu falava, caramba, né? Se Pô, sentindo culpada, se né? sentindo culpada, mas não, na verdade, eu já tava trabalhando naquele momento. Porque eu tava fazendo Não, acontecer você o meu estava negócio. trabalhando assim, de na fato. coisa mais importante que é em você, né? Sim. Porque sem a Fabi não Sim. existe cuidar de outras coisas. Exato, exatamente. Então a gente fala muito isso, que a gente é o nosso principal projeto. Exato, é isso mesmo. E você estava falando essa questão da vaidade, né, que você sempre teve. O quanto você acha que isso te ajuda como empreendedora? Essa questão da imagem, né, que você passa, enfim. Eu acho que 100%. Por quê? Eu percebo muito assim, vamos supor, eu tenho meu ritual da manhã, né? Onde eu acordo, faço minhas orações, faço minhas minhas afirmações. Faço minhas afirmações. E aí, tomo meu pré-treino, minha glutamina, creatina, vou treinar, volto, tomo meu banho. E assim, eu gosto muito de tomar banho, né? Então eu acho que, até às vezes assim, se eu tô em casa desanimada, eu falo, bom, vou tomar um banho Dá uma... que vai melhorar. E é verdade, assim. E então, aí eu tomo meu banho, seco meu cabelo. E aí, nesse momento que eu tô ali nesse autocuidado, onde eu seco meu cabelo, passo meu protetor solar, faço meu skincare, faço minha maquiagem, eu fico pronta pro dia, assim. Sim. E eu uso isso numa forma de me deixar mais confiante, de deixar minha autoestima mais elevada. Sim. E tem dias também que você não tá bem. E aí, quando tem esses dias que eu não estou bem, eu procuro me arrumar também. Porque parece que a energia muda. Eu Nossa, não sei muito, explicar. Muito, Mas muito. é uma coisa, assim, surreal. Então, eu uso isso muito a meu favor. Muito. E me ajuda bastante, assim, pra tudo. Porque quando você se arruma pra você, além de você passar respeito para as outras pessoas, porque eu acho que não é só sobre maquiagem, e não é só sobre essas roupas de marca, enfim, não é isso. Mas é sobre você estar pronta para tudo que possa vir. Por exemplo, hoje eu me maquiei já de manhã para eu sair pro dia, independente do que eu teria para fazer. Mas você já tá pronto para qualquer situação. Sim. E também quando eu tenho para mim, quando a gente se arruma para algo, para algum compromisso, por exemplo, um podcast, você está respeitando, de certa forma, a outra Honrando, pessoa, né? honrando. Total. Né? Então, eu acho que não é só sobre você estar bem arrumado. Sim. É sobre o outro também. Porque, de certa forma, você tá honrando ali. Pode falar. Não, porque eu ia falar tudo isso que você disse. A Leila Ama, que é nossa sócia lá no Clex, ela fala muito isso que você fala. Que a gente precisa lustrar a nossa armadura para ir para a guerra. Então, que faz muita diferença. E ela também conta que na situação que ela passou, pessoal, ela se arrumava todos os dias. E isso a ajudou muito a superar Sim. aquilo. Isso é muito real, né? As mulheres precisam entender o poder disso, assim. Eu acho que na pandemia todo mundo ficou mais largado, vamos dizer, né? Sem arrumar tanto cabelo, colocando um moletom para ficar trabalhando. E aí, eu gosto quando a gente fala sobre isso, porque as mulheres precisam entender esse poder que é da gente se cuidar, da gente se amar, pra gente ser uma melhor esposa, uma melhor empresária, uma melhor líder. E eu duvido que se você tiver muito mal, assim, sabe? Que se você não se arrumar, tipo, sei lá, ou então até se você estiver muito triste. Sim. Se você se arrumar
Tipo, arrumar seu cabelo, fazer uma maquiagem bonita, colocar uma roupa. Se você vai chorar depois disso. Perfeito. Eu também duvido. Eu duvido, assim, não tem como, porque a energia muda. Tipo, Energia muda. Caramba, eu sou bonita e eu consigo as coisas. E isso eu não tô falando de super autoconfiança. Não é isso. Mas é do alto amor, né? É o que traz aquilo. Porque muitas pessoas, e até eu mesma, às vezes, tem alguma insegurança. Todo mundo tem, toda mulher tem. Uhum. Todo mundo, essa parte de insegurança, e isso e aquilo outro, a gente é muito perfeccionista. Mas quando você se arruma, você fala, caramba, por que eu tô achando isso ruim? Que isso tá ruim em mim? Sim. Se eu sou tão bonita assim, entendeu? Sim. Uhum. Mas só que, normalmente, a gente não para pra reparar. É né? isso A mesmo. gente vai no automático. E, enfim. E uma coisa também que eu falo muito, assim, para as pessoas mais próximas que estão comigo, é que a gente tem que se arrumar, não pelo nosso estado atual, mas pra onde a gente quer chegar. Perfeito. Porque até quando, tipo, quando eu tava na caverna, eu me arrumava um pouquinho, assim. Não tava mega arrumada, mas eu já me arrumava. E sempre visando isso. Tipo, hoje eu me arrumo pra onde eu quero estar. Sim. Aonde eu Você quero estar. almeja, Nas né? pessoas que eu quero estar, entendeu? Claro, Então, nos ambientes que você quer estar. Então, eu acho que é muito mais além do que simplesmente uma maquiagem, um cabelo limpo, um cabelo arrumado, Sim. uma roupa bonita, né? Sim. Tem muita coisa Sim. que por trás, assim. Até porque também você é a cara da sua empresa, né? Sim. E, enfim, quando você passa uma imagem de uma pessoa que se cuida, Uhum. né? Isso que você tá mostrando ali pros seus clientes, enfim. Exato. Congruência, né? Exato. Exato. Não, e hoje eu tava até vindo no carro conversando. Eu faço isso. Eu sou muito intencional em tudo, assim. Eu vou escolher um nutricionista, eu vou pelo resultado do nutricionista. Não adianta. Porque... Não. A gente Tem tava que ter falando resultado. disso hoje. Aí, também. a personal. A personal tem que ter o corpo que eu quero ter. É, Sim. gente. Tipo, não dá. É. Você não vai num dentista sem dente. Não tem como. Boa. Entendeu? Você não vai arrumar o cabelo com o cara que é careca. Tipo, um exemplo. Perfeito. Tipo, Ele tá te mostrando ali o resultado O que resultado. ele pode te dar, né? Porque eu penso muito assim, tipo, se você não pode fazer em você, se você não pode ajudar você vai ajudar quem? Exato. Você vai fazer o que por alguém, Exatamente. entendeu? Então, a gente tem que ser espelho, assim, pra tudo, né? Sim, sim. Verdade. A gente viu também que... acho que foi o Yuri, né? Que entrou na Forbes Under 30. Sim, sim. Você estava falando aí de todas as conquistas, mas até vi ele falando que, embora tenha sido ele, não é uma conquista só dele, né? E, assim, eu acho isso muito legal, esse reconhecimento. E quando você fala dele também, a admiração que você tem pela história que ele construiu antes, né? E tenho certeza que ele também, né? Até por você ter estado ao lado dele nessa reconstrução Sim, e de sim. estar até hoje. Eu queria saber, assim, como que é trabalhar com o marido? Quais são os desafios? E o que é o lado bom também, né? Porque certamente tem. Sim, sim. Bom, pra mim, assim, no começo foi mais difícil. Porque eu nunca tinha tido essa experiência, né, de trabalhar. Na verdade, foi meu primeiro casamento, do Yuri também. Então, ver todos... Na verdade, assim, foi mais complicado um pouquinho pra área pessoal do que necessariamente trabalho. O trabalho era ótimo, a gente conseguia conversar, alinhar as coisas, estava um do lado do outro, vou fazer isso agora, vou fazer aquilo outro. Então, né, no sentido de trabalho, foi perfeito. Porque a gente estava ali falando a mesma língua, se ajudando e tudo mais. Agora, no sentido pessoal, o casal foi um pouco desafiante no começo. Mas mais por mim, na verdade. Porque eu nunca... não é muito do meu perfil esse negócio de grude, de ficar muito junto, muito tempo, passar muito tempo junto, sabe? Então, pra mim, foi bem difícil no começo. Mas por mim mesmo, porque pra ele era ótimo. O Yuri, ele tem esse jeito de querer ficar mais perto, é a linguagem dele do amor, né? A minha já não é tanto. Então, pra mim, no começo, foi um processo, né? Foi um processo, sim. Mas não que a gente brigava ou que
o trabalho não fluía, não era nada disso. Era eu comigo mesma. Era só isso, basicamente. E aí, depois que passou ali um tempo, acho que uns 5, 6 meses, eu comecei a amar a ideia. Eu falei, gente, que ótimo isso. Porque a gente chegava em casa e falava, nossa, amor, ó, eu gostei disso, vamos fazer isso, aquilo, outro amanhã. E começou a fluir, assim. Mas nesse começo, na parte da adaptação, pra mim, foi mais difícil. E hoje eu acho ótimo, assim. Que hoje também a gente faz muitas coisas um diferente do outro. Então, nem sempre a gente tá junto. Então, eu acho que o que me fazia falta ali naquele começo era justamente a novidade, né? Aquele negócio de chegar em casa, falar, nossa, amor, como foi seu dia? Né? E tudo mais. Então, não tinha, porque a gente tinha passado o dia junto, então Sim. não tinha Mas vocês muito conseguem, assunto. assim, separar? Por exemplo, em casa a gente não fala sobre isso, ou não? Impossível. A gente tenta. Se eu falar que é super fácil, assim, uau, não. Mas a gente tenta não levar trabalho pra casa, assim. E mais ainda pra quando a gente vai viajar. Quando a gente vai viajar, assim, aí sim a gente fala, olha, esquece celular, acabou. A empresa, ela vai continuar fluindo, ela tá andando. Esquece, aqui é o momento nosso. A gente precisa Aí, então, recarregar. quando a gente viaja, é o tempo que a gente tem pra nós mesmo. Quando a gente tá em casa, nem sempre. A gente tá sempre... A gente se perde, às vezes, né? Porque é muito difícil esse negócio de você... então aqui você é profissional. E aqui você vai ser o pessoal. É tudo uma coisa só, É muito né? difícil, É uma assim. pessoa só. Se você um não dia eu se conhecer alguém que divide. tenha essa maturidade, eu quero aprender com ela. Porque a gente ainda não faz isso. Mas a gente se policia muito, né? Mas normalmente porque são coisas do dia a dia. Então, às vezes a gente vai jantar, aí fala, nossa, amor, você viu o que aconteceu? Olha, e não sei o quê, e aconteceu com fulano, e não sei o quê. Então, a gente Mas tá hoje ali. você é responsável por uma parte da empresa e ele por outra. Sim, a gente não faz nada Não faz a parecido. mesma coisa. Não. E são A gente não vocês faz. dois de sócio? Tem mais algum Só sócio? nós São dois. vocês dois. Aham. Então, vocês Nós dois. têm duas Não, sociedades, Na né? verdade, são 3. Nosso terceiro sócio é Deus. Isso aí. Verdade, nos dois, né? Mas somos nós dois. Eu tava falando que aí são duas sociedades, né? Que é o casamento e a sociedade na Isso. empresa, né? E eu acho muito legal, assim, essa junção. Eu acho que, por mais que, claro, tem esses desafios, você poder ter ali no seu marido, né? Essa pessoa Sim. que tá ali com você, porque a empresa, querendo ou não, acaba sendo um projeto de vida nosso, né? Sim, exato. Então, ter o seu marido junto com você e tenho certeza que para ele também deve ser muito bom, né? Sim. E compartilha dos mesmos sonhos, né? Sim. A gente tem Isso é muito metas importante. parecidas. Claro, tem coisas que o Yuri gosta, que eu não gosto. Tem coisas que eu gosto, que Porque ele não são gosta. pessoas diferentes, Somos né? pessoas, mas a gente procura... Na verdade, a gente tem muita coisa parecida, assim. Poucas coisas que a gente tem diferente, mas a gente procura respeitar o espaço de cada um, né? Mas, assim, se eu falar que a gente divide 100%, não, isso não acontece. Você enxerga alguma habilidade sua, feminina, que agrega valor, assim, a essa sociedade? Porque, no nosso caso aqui, nós somos duas mulheres. Mas no seu caso, é uma mulher e um homem. Eu tenho certeza que é o meu lado humano. Eu sou muito pessoas, assim. Eu gosto de desenvolver as pessoas. Digo, de treinamento mesmo, de melhorar, de fazer ela atingir os objetivos dela e da empresa. Então, eu tenho isso no meu DNA, assim. Eu gosto muito de ajudar pessoas a se desenvolver. E o Yuri, ele não tem muito isso. A Ele já mulher tem mais esse cuidado, resultar, né? É um tato mesmo um pra tato lidar, feminino, né? eu acho. Sim, uma sensibilidade, né? Sim, do tipo de, às vezes a gente, sei lá, quando a gente trabalhava, que a gente tinha mais acesso, né, a todos os colaboradores, quando a gente trabalhava nas casas, era um contato mais próximo, porque a gente não tinha gerente, não tinha nada disso. Era eu que fazia o recrutamento, seleção, conversava com eles, tentava dar feedback, enfim. Então a gente tinha um contato muito próximo. Então, às vezes, quando a gente chegava, eu falava, ai, fulano hoje não tá bem. Ali, amor, não, nada a ver. A pessoa tá super bem, tá trabalhando. Falei, amor, não tá bem. Aí eu chamava pra conversar a Batata. Tava com problema em casa, com problema com isso, com aquilo outro. Então, esse tato, assim, eu sempre tive. Que às vezes pro Yuri passava batido, mas eu acho que isso é coisa de homem, né? Eu também. acho. Então, acho que isso contribuiu muito pra Intuição nossa... feminina também, né? Intuição, nossa, muito. Muito, Fala, né? amor, não faz isso, não fecha isso, não vai dar certo, não sei o quê.
Aí às vezes sim, às vezes ouvia, às vezes não. E aí, quando não dava certo, Avisei. Mas faz parte, né? Até do não, faz aprendizado parte, mesmo faz, de cada claro. um. É, E certamente vai ter alguma habilidade lá do mundo masculino, essa racionalidade que você trouxe, sim. que vai agregar, né? Sim, Vocês acabam exato. formando esse mastermind aí. Sim, sim, exato. Muito legal. O Yuri, ele sempre foi muito mais ousado, assim. Não, como que eu posso dizer? Tipo, ele dava um passo e é isso. E aí, a minha criação foi bem diferente, assim. Eu tive uma criação mais... tem que estudar, tem que ter um registro em carteira, tem que estabilidade e tudo mais. Então, pra mim, foi muito difícil essa transição no começo, assim, de eu olhar pro negócio e falar, nossa, não, isso daqui vai acontecer, depende da gente pra acontecer e tudo mais. Uhum. Porque a minha educação não tinha sido essa. Tanto que eu mudei muito graças ao Yuri e à minha sogra. Eles mudaram a minha cabeça, a minha forma de pensar, o meu olhar para o empreendedorismo, de fato. Sim. Então, eu não tive essa educação, né? Então, para mim, foi uma virada de chave também. Entendeu? Legal. Ai, muito bom, Fabi. A gente poderia Subiu ficar a aqui, plaquinha mas, ali. a gente já subiu a plaquinha do tempo ali, quer dizer, Ai, que já do tá, tempo. já Nem tá no tinha visto. final. Não, mas passa rápido, né? Passa rápido. Conversa boa, passa rápido. É. Fabi, pra gente finalizar, vou te pedir pra dar pra gente uma dica de um livro Tá. e uma música que você gosta de ouvir pra se energizar, num momento que você quer ficar bem. A gente sempre fala aqui que a gente tem a nossa playlist no Sim. Spotify. Então, todas as nossas convidadas dão a dica aqui das músicas que elas gostam e a gente coloca lá. Então, vamos lá. Dica do livro. Livro O Poder do Hábito. Foi um livro que me ajudou bastante, inclusive nesse ano, É bom mesmo. a colocar em prática muitas coisas e praticar diariamente. E fazer com Eu gosto muito vontade desse livro mesmo. ou sem vontade. E uma música que Eu Te Agradeço, do Preto no Branco. Quando eu tô muito mal, assim, eu ouço essa música que ela fala muito sobre gratidão. Né? Então, acho que quando a gente é grato, a nossa energia muda. Total. Então, essa música, pra mim, ela dá uma energizada boa, assim. Que Então, vai legal. estar lá na nossa playlist. Fabi, Eva. muito Muito, obrigada muito mesmo. obrigada Foi por você ótimo ter aprender com vindo. você, conhecer a sua história, a história da Soldiers. Amamos. A gente deseja muito sucesso para vocês. Obrigada. E a gente torce aí para que cada vez mais vocês cresçam. Amém. Todos E nós. a gente está esperando Amém. seu podcast sair, tá? Ah, claro, vocês estão convidados já. Ó, a gente tá vai. gravado, hein? Pessoal, então é isso. A gente chegou ao final aqui de mais um episódio. A gente quer pedir para vocês compartilharem esse episódio aí com quem vocês conhecem, que vocês acreditam que vai gostar, né, da conversa que a gente teve aqui. Se inscrevam no nosso canal, curtam. A gente faz com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que sim, foi muito bom. E até a próxima. Um beijo para todo mundo e tchau. Beijo. Beijos.